Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Como sempre digo, é muito bom estar com vocês conosco para mais um episódio de um assunto que é picante, eu diria, hoje em dia. Né? É mesmo, gente. O tema desse pessoal vem das andanças do Hamilton aí, mundo afora, e as queixas que ele tem ouvido, né, nas conversas, tanto com gráficas aqui no Brasil, quanto na América Latina. A grande questão é como incrementar as vendas, não é, Hamilton? Olha, é isso mesmo. Quer dizer, a gente sabe, evidentemente, quem está nos ouvindo sabe, ou já sentiu, quem está conosco sabe, as mudanças pelas quais o setor vem passando, né, nesse mundo cada vez mais digitalizado, tá certo? A diminuição do número de empresas que aconteceu, especialmente pós-pandemia, durante a pandemia, a diminuição de mercados, de segmentos, mercados gráficos, como comercial e promocional, embora outros tenham crescido, como rótulos, embalagem, comunicação visual, aquilo que eu chamo de mundo de impressão das coisas, tá? Mas a realidade é que o cliente mudou. As formas de acessá-lo também, a forma de realizar vendas também. Com isso, muitas empresas gráficas e mesmo de conversão estão com dificuldade para se situar dentro desse novo contexto. Eu acho que é muito dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui, Tânia. É isso aí. E para tentar ajudar você, querido ouvinte, querida militante da impressão, nessa tarefa nada fácil, a gente convidou a Lorena Depisol, uma amiga que o universo da impressão me deu de presente, e também o Felipe Nasser. A Lorena, ela é diretora da Ingrau, do Espírito Santo, ela é presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado e também da Abigraf. E o Felipe é especialista e consultor comercial em marketing e processos. Pessoal, a Lorena, ela vai contar pra gente como é que ela incrementou as vendas na Ingrau e o Felipe vai dar dicas preciosas de estratégias de vendas. Lorena, Felipe, muito bom ter vocês dois aqui com a gente. Obrigada, Tânia. Obrigada, Milton. E eu acho que já é a terceira vez, né, Tânia, que a gente está junto aqui. Obrigada por vocês estarem enjoando de mim. Porque a gente sempre quer ter você aqui conosco. Legal, tudo bem com vocês? Tânia, Milton, Lorena, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação. E bora lá contribuir para fazer com que esse povo comece a entender as estratégias comerciais, faturar mais, porque no final das contas, a conta bate no final do mês. Né? Ah, bate mesmo. Prazer ter os dois aqui. Vamos lá. Prazer, gente. E como a gente vai falar sobre estratégias para conquistar novos clientes, nada melhor do que lançar mão do encantamento, da experiência sensorial do impresso. Então, pense em papéis especiais, pense em papéis coloridos na massa, em papéis texturizados, quando você estiver pensando projetando o seu próximo trabalho. A Blend Paper, fabricante de papéis especiais, tem inúmeras opções e eu tenho certeza que uma vai encantar o seu cliente. Aliás, Tânia, você sabe, acabamos de fazer um flyer do Ondas Impressas em papel marcado da Blend Paper, que ficou um show. Ficou lindo, pessoal. A gente vai distribuir nos eventos. Ficou muito bonito mesmo. Bom, gente, vamos lá. Para começar, eu vou pedir para que cada um de vocês traga a sua visão sobre os desafios da área comercial. O que é que está mais difícil hoje? É encontrar vendedor, é abordar cliente, ou vocês acham que todo o processo de vendas tem que ser repensado? Quem quer começar? Ladies first. Então vamos lá, né? Então, a Ingrau, Tânia, só para a gente contextualizar, é uma gráfica do interior do Espírito Santo. A gente está numa cidade de 12 mil habitantes, né? Então, para falar de vendas do nosso segmento, quando os exemplos que eu vou dar aqui, é importante a gente mensurar
que é o exemplo de um regional, né? É um exemplo do perfil do consumidor da Ingrau, é o exemplo do que era a dor da Ingrau quando a gente desenvolveu esse processo que vocês estão interessados em apresentar. Mas eu acho que é um pouquinho de cada coisa. A gente tem a dor da formação do vendedor, daquele vendedor que a gente fala que tem que ser consultivo, no caso da Ingrau. A gente tem a dor do processo de venda, que ele está se mudando com essas novas gerações, né? A pessoa não quer mais que eu ligue no telefone para tirar uma dúvida, ela quer conversar no WhatsApp, ela não quer, às vezes, nem tirar dúvida, ela quer um orçamento a qualquer custo. Então, é essa mudança geracional e a mudança até da indústria gráfica que está acontecendo, que eu acho que é isso que é essa bola que a gente está tentando desembolar aqui. É isso aí, Felipe. Eu concordo com a Lorena, a gente percebe no mundo gráfico, e aí eu venho muito mais com as capitais, muito mais que em outros cenários, não no Espírito Santo, mas em outras regiões, que a gente tem os dois momentos. O processo de trabalho que mudou, né? As pessoas ficaram muito mais digitais, com muito mais informações, e essa velocidade do digital faz com que a gente tenha a outra ponta, que é o vendedor que saiu daquele marasmo de ficar tirando pedido, ficar mais fácil porque o cliente procura, para um vendedor necessariamente que eu falo de prospectivo, com velocidade. As pessoas querem cada vez mais velocidade no resultado, no orçamento, na conclusão das negociações, e nem sempre a indústria gráfica tem essa velocidade. Então, é por causa de projetos especiais, projetos específicos. Então, é as duas pontas. A tecnologia que muda constantemente, a fase de adaptação da própria indústria gráfica e a questão da equipe comercial que precisa ter velocidade e se adaptar ao mesmo momento. Opa, então vamos falar disso tudo. Lorena, a Ingrau, dentro desse quadro que a gente descreveu, já fez há algum tempo digamos assim, uma revisão estratégica da sua área comercial, certo? Quer dizer, o que é que motivou essa revisão e o que, em linhas gerais, vocês alteraram e fizeram e implantaram? Então, principalmente a gente tentou identificar qual era a dor do cliente, né? Então, assim, a Ingrau... eu sou segunda geração, meu pai fundou a empresa junto do meu tio, então normalmente os clientes ou conhecem o João ou conhecem a Lorena. Então o meu estudo de caso foi como escalar isso, sendo que o cliente ainda quer ser atendido pela Lorena. Aonde a Lorena tem mais braços? Como que eu vou atender todo mundo se eu quero isso de uma forma mais rápida, né? Então, o modelo de automação que a Ingrau trouxe foi justamente partir para o online, por aquele detalhe que eu falei antes. Eu estou numa cidade de 12 mil habitantes, não tem mercado para mim em Ibiraçu, né? Então, eu preciso atingir como? Eu vou atingir vendedor porta a porta, eu vou atingir online, eu vou ser por WhatsApp. Então, a gente preferiu ir por esse modelo de venda WhatsApp, e-commerce, e-mail, e diminuir a escala de visitas, mas sempre com uma automaçãozinha falando assim: eu sou a Lorena, como foi seu atendimento? Eu sou a Lorena, olha aqui, a pesquisa de satisfação, obrigada por ter comprado com a Ingrau. Então, automações que qualquer CRM hoje faz, mas que ajudam a manter, assim, a Lorena perto do cliente. Então, a gente tem hoje uma equipe de 5 vendedores, mas eu estou por trás monitorando todas as conversas, todos os indicadores, todos os problemas que podem acontecer na venda, para tentar ainda manter a Lorena e o João perto do cliente. Lorena, então conta como é que foi esse processo de implantação, né? Quais foram os desafios quando você falou, vamos mudar, ou você pensou, vamos mudar, e a gente sabe que mudar a cultura é uma coisa complicada dentro de qualquer empresa. Então conta pra gente quais foram os maiores desafios no momento da implantação dessa mudança. Saiu até uma matéria, não sei se foi hoje ou ontem, Tânia, eu recebi um e-mail falando do CEO da Johnson & Johnson, que fala que inovação exige cultura. Então, assim, para a gente mudar aquilo que a gente já faz, a gente primeiro precisa estar com uma cultura muito bem implementada, né? Então, assim, foi erros e acertos. A gente vem nesse processo, acho que já há mais de 6 anos, fazendo essa troca, né? Não foi de uma hora para outra. E aí tem um pouquinho de estratégia até assim, de como ir para a internet. Por exemplo, 60% hoje da minha conversão é orgânico.
Não é impulsionamento. Por quê? Porque eu tenho a longo prazo um blog bem feito, eu tenho estratégias que, muitas vezes, qual é o problema do meu industrial gráfico? Eu vou copiar aquele e-commerce, eu vou copiar aquela estratégia que a pessoa está fazendo, mas não esquece que o resultado não é do dia para a noite. Né? Então, é insistência mesmo dessas mudanças, e são pequenas. Primeiro, você unifica o número de telefone, porque aí você tem uma central de atendimento. Depois, você estuda toda a questão de identificar o que o cliente prefere. Ele prefere ser atendido por um robô? Ele não quer ser atendido por um robô, ele quer que caia direto no comercial. Então, são erros e acertos, mas sempre voltado para o que é o cliente da sua indústria gráfica hoje. Como que a Ingrau, o que a Ingrau fez não quer dizer que vai dar certo para outro. Então, por exemplo, uma gráfica grande, eu ainda não abordo o LinkedIn como o Felipe às vezes fala nos seus cursos, mas para uma gráfica que é totalmente B2B, ela precisa estar no LinkedIn. Então, a estratégia ela precisa ser desenhada para cada indústria. E ao longo desse processo, quer dizer, que resultados vocês vieram obtendo, né? Quer dizer, aumento de vendas, rapidez de resposta, que indicadores você principalmente monitora e que falou, poxa, olhando lá atrás e olhando agora, isso é uma diferença bastante considerável. Primeiro de tudo, eu acho que é a agilidade na resposta para o cliente. Então, hoje o cliente ele não aceita demorar mais do que 24 horas para ter um retorno de um orçamento. Eu estou para te falar que se você não responder no mesmo dia, você já saiu da jogada da cotação. Né? Então, essa agilidade essa estrutura de venda te proporciona. Se você falar bem assim, você pegar um modelo de startup, vou colocar um pré-vendedor para te marcar uma call, para fazer um alinhamento do seu orçamento, para depois passar para um consultor, esse modelo, pelo menos para a Ingrau, não funcionaria, porque o cliente ele quer... lembrando que a Ingrau é focada em pequena e média quantidade. Né? Uhum. Às vezes uma pré-venda vai fazer sentido para uma grande gráfica que está lá querendo entrar numa Nestlé, numa Johnson & Johnson. Então assim, os indicadores, quando a gente está falando de ferramenta, Milton, é essa agilidade no orçamento, é acompanhar a taxa de conversão online, é fazer com que você saiba o que tem em carteira em cotação, entender esses números até de sazonalidade, por exemplo. Né? Então, Entendi. Isso te dá uma visão maior do processo. Legal isso. Felipe, vamos agora olhar para uma outra questão aqui, né? Eu vi no site que você é especialista em neuromarketing e neurovendas. Qual que é a contribuição da neurociência nessas duas áreas? Você não é neurologista, não, né? Não sou neurologista, mas eu sou neurocientista comportamental. Por ser pesquisador convidado de universidades e fazer pesquisas aqui também. Mas pensando, o que a neurociência tem a ver com os negócios, com marketing, com vendas, obviamente, nossa questão aqui da nossa conversa? Bom, primeiramente que a gente não conversa com máquinas, a gente está negociando e conversando com pessoas. Então, se a gente quer entender do negócio de vendas, nós precisamos entender de pessoas. E isso é a grande falha que nós temos hoje no mercado como um todo. Quem é a pessoa do outro lado? Como ela se comporta? Como que ela sente as emoções? Quais são os atributos emocionais que eu ativo através de incitação dos sentidos que ela tem? Então, neste momento, nós estamos falando e as pessoas estão ouvindo. Como elas estão ouvindo? Essa propriedade de sentido da audição, como que ela trabalha dentro do nosso cérebro? O que ela aciona no nosso comportamento? O que pode gerar de memória? E quando a gente começa a falar de neurociência nesses aspectos, por exemplo, tudo que eu estou falando sempre vai ter uma palavra que normalmente as pessoas aqui, que estão no nosso podcast, elas querem e buscam. Uma vez eu faço isso, eu aciono a memória. Mas quem fala isso? A neurociência. A neurociência busca saber como é que eu ativo as memórias, como que eu gero emoção para criar uma ação. Então, que estímulos eu preciso fazer para isso? E isso serve tanto para a vida normal de todas as pessoas, a vida pessoal, mas principalmente na vida dos negócios, onde a gente tem essa escalada de relacionamento constante que a gente precisa trabalhar o comercial, o cliente, até mesmo os fornecedores dentro de casa e fora de casa, para que a gente tenha o resultado que a gente espera.
Então a neurociência contribui dessa forma. Legal, legal. E você tem já bastante experiência com gráficas, né? Você tem lidado, parte dos seus clientes estão na área gráfica, né? E com essa mudança que a gente fala dos clientes e mesmo essa dificuldade nessa relação pessoal, quer dizer, o que isso tem mudado nesses últimos anos, nesses últimos tempos, para se estabelecer essa relação? Legal. É basicamente uma evolução quando a gente estuda a neurociência e olhando o comportamento do setor como um todo, não somente gráfico, mas das pessoas. Se a gente pensar aqui, Milton, que hoje o cliente ele tem acesso a um volume gigantesco de informações de um dia, muito mais do que nós tínhamos 20 anos atrás, durante um ano inteiro. Então, o acesso, eu chamo dessa inundação de informações, ela é gigantesca e cria uma estafa nos clientes. Então, o que mudou de fato nos últimos tempos aí? O comprador, o cliente como um todo, ele tem muito mais acesso à informação, só que antes ele acessava um Google, ou talvez uma segunda ferramenta para buscar e ter um processo de decisão. Hoje, ele é multiplataforma, multicanal. Então, ele acessa 3, 4, 5 itens de canais diferentes para criar esse abastecimento de informações para tomada de decisão. É mais ou menos como a gente imaginar, e eu gosto de dar esse exemplo, imagina uma equipe produtiva da nossa gráfica. A equipe chega na hora do almoço. O que a gente espera da equipe produtiva na hora do almoço? Aquela correria para comer. Então, todo mundo sai correndo, vai para os seus pratos, seus restaurantes, suas marmitas. Enfim, é uma correria contra o tempo e contra a fome. E dessa mesma maneira são as vendas. Então os compradores estão famintos pela compra, mas estão sempre correndo contra prazos, metas, contra os indicadores que eles têm que chegar. Então o que mudou nos últimos tempos? Não foi necessariamente o comportamento de compra, foi a maneira que ele trabalha esse comportamento dentro de um processo de compra. Então nosso lead time, nosso tempo de fracionamento ou fricção, que a gente chama de compras, de vendas e de interação comercial, ela diminuiu muito. E como a Lorena colocou, se hoje eu não respondo ele em pouco tempo, e se não for na mesma hora, no mais tardar na hora seguinte, possivelmente a gente já perdeu o orçamento ou a gente está em segundo ou terceiro ou quinto plano já dessa pessoa. Então o que mudou? O acesso à informação e a velocidade dela, porque o comportamento continua muito parecido. Agora a velocidade muda tudo. E como é que qual é a dificuldade das gráficas hoje e se mostrar, se promover diante desse esfomeado de compras? Tá certo? Excelente pergunta, Milton. Bom, o que eu vejo, né, da nossa parte aqui como consultoria dessa dificuldade das gráficas? As gráficas têm uma grande dificuldade de entender que existem necessidades de desenhar o plano de comunicação dela com o mercado e para o mercado. E até a gente chama de touch points de vendas, né? Touch points comerciais, que é isso que a gráfica está engatinhando ainda, que nada mais é do que a gente pegar um exemplo. Se você está aqui nos ouvindo, olha só, pega um post-it e coloca aonde está seu cliente, por onde que ele te conheceu, por onde ele ouve falar de você, por onde ele te busca e quem fez isso dentro desse aspecto. E aí você começa a olhar todas as etapas de comunicação. E depois que ele está dentro da sua empresa, como é que é o fluxo de informações? Então a grande dificuldade da gráfica hoje de se mostrar junto aos clientes, ao mercado, é primeiramente saber aonde você está, em que ponto de busca, em qual canal que você está com o cliente. Até quando a Lorena colocou, eu gosto muito do LinkedIn, e o LinkedIn ajuda muito, né? E por isso que eu forço bastante, porque é uma ferramenta, uma rede social profissional. Se a gente não está no LinkedIn, nosso concorrente está. O comprador está. Mas, Felipe, o comprador também está em outros canais. Sim, ele está no Facebook, está no Instagram. Mas aonde talvez ele mais acesse? A gente precisa encontrar esse meio termo, né? Entender aonde ele está se comportando no entretenimento ou na busca por informação. E a gente precisa estar nesse canal. Então, a grande dificuldade hoje da gráfica para se mostrar, primeiro, mais do que criar uma área de marketing, que a maioria não vejo que existe uma área de marketing de fato, né? É ela entender aonde ela está no mercado, em qual canal. Isso elas não sabem. E só para contribuir, Felipe, eu acho também, Tânia e Milton, a questão de saber se posicionar.
o que eu sou de melhor? Qual é o produto que eu tenho melhor margem, eu produzo mais rápido, o meu cliente tem maior satisfação, porque um defeito que nós temos, e aí eu me coloco também, é querer abraçar o mundo. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, não, minha máquina não é melhor dessa, mas eu também faço. Então, às vezes o consultor, e aí é um exercício que eu faço sempre com a minha equipe, o consultor está gastando muita energia numa cotação que a gente sabe que não vai virar, né? Então, eu vou deixar de atender o cliente, eu vou deixar de apresentar o que eu faço? Não, mas às vezes não é o momento de eu apresentar aquela proposta. Então, o posicionamento é saber certo qual é o posicionamento da gráfica, para quem que, como o Felipe falou, para quem eu estou falando, aonde que eu vou ser mais assertivo, contribui também para você direcionar a equipe. Porque a pior coisa que tem é você contratar um vendedor e falar bem assim, eu faço isso, agora você se vira. Se vira. Entendeu? É bem complicado, né? Vou até contribuir um pouquinho mais além ainda, que, né, a Lorena está colocando, o que a gente tem percebido que quando você atira para todos os lados, você não acerta nenhum pardal. E é exatamente isso. E a gente tem visto uma migração, pelo menos de quem a gente trabalha, numa especialidade no que ele oferta, né? Do que a gráfica oferta nos produtos. Posso abraçar a causa inteira? Claro que pode. Se você tem maquinário para isso, ok. Mas você tem competência para abraçar tudo? Você tem capacidade para abraçar tudo? Você consegue ser a referência em tudo? Obviamente que não. Então, aonde você é bom, se fortaleça. Aonde você não é bom, deixe para um segundo plano ou replaneje isso para que você possa entrar com força, com segurança, para que você não queime o processo e você também não tenha uma falha no processo de entrega de material que onera aonde você tem a tua curva A. Na curva ABC, a tua curva A é onde dá o dinheiro. Você não precisa da curva C hoje. Você tem que pensar na tua curva A. Perfeito. Então eu vou colocar isso a minha questão seguinte era, né, como fazer a gráfica ter uma boa geração de leads e clientes qualificados. Mas então eu estou entendendo que primeiro, conheça você, conheça a gráfica, entenda o seu processo aqui, naquilo que você é bom, para depois você partir para isso. É por aí, gente? Como ter uma boa geração de leads e clientes qualificados? É isso? Eu acredito que Tânia, porque assim, eu só vou captar o melhor lead para Ingrau se eu souber o que a Ingrau é de melhor. O que os nossos clientes atuais falam que a gente tem como ponto de qualidade, né? Então, não adianta eu impulsionar só por região ou impulsionar só por produto, porque às vezes já aconteceu de, quando você está impulsionando, por exemplo, caixa, vir lead assim, eu colo caixa em casa. Então, se você... entendeu, Felipe? Então, assim, você está gastando dinheiro com o público que está oferecendo mão de obra e não você está vendendo, né? Então, normalmente é aquilo que eu falei, é uma construção de escadinhas. Não dá para você começar a impulsionar hoje se você não tem uma autoridade no seu Instagram, se você não tem uma autoridade no seu site, se você não se faz o dever de casa primeiro do que realmente é você. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. E você precisa realmente não só se identificar, mas o que nós precisamos fazer é entender o processo de captação e geração de leads. Não é o antigamente que a gente pegava a lista telefônica e começava a ligar. Não é mais isso. As pessoas querem ainda informação, elas querem que você ajude elas querem que você ensine como faz, elas querem que você entregue pronto e se deixar, elas querem que você venda para elas, inclusive. Então, uma vez que a gente olha, a gente chama de dor do cliente, mas é uma dor, aí a gente chama de dor psicológica, dor intrínseca, aonde que ele tem o maior prejuízo de tempo, principalmente tempo e oneração do seu indicador. E aí que a gente começa a trabalhar. Então não adianta, por exemplo, vamos promover caixa e vem agora, eu colo caixa para você, eu faço freelancer de colagem de caixa em casa. Você fala assim, eu não estou procurando esse público. Então, será que a gente está comunicando certo? Então, é mídia.
É como um plano de comunicação de fato. Será que a gente comunica com a pessoa certa? Será que a nossa comunicação é certa? Será que a gente está falando o que realmente o mercado quer ouvir? É o mercado que compra de nós, não o mercado que não compra, que é o caso da pessoa que cola a caixa em casa. E fora isso, como que a gente vai fazer essa gestão? Porque é uma melhoria contínua. Eu falo que o processo de geração de leads é um processo de growth. É um processo constante de adaptação e teste, adaptação e teste. Nós, gráficas, estamos preparados para encarar testes, sabendo que a gente no começo pode não ter nada de retorno e só investimento, para lá na frente, como é o caso que a Lorena, fazendo com maestria com a Ingrau, investiu para lá na frente ter o resultado. A maioria das gráficas não... E aí, acrescentando, Felipe e Tânia, não adianta só captar a lead. O que a minha equipe comercial vai fazer com esse lead? Qual o treinamento que eu estou dando para eles? Qual é o material de catálogo de produto? Qual é a comunicação padronizada que a indústria tem para falar, olha, eu estou te vendendo isso, e não só um produto, mas qual é o que tem de... Por que o meu produto é melhor do que o do concorrente, né? Então, esse discurso precisa ser da empresa e não do vendedor. Né? Porque aí eu padronizo. Quando você padroniza, você tem que ter uma média de taxa de conversão de venda praticamente equivalente para todos os seus vendedores. Você não pode ter um vendedor que se destaca muito mais do que os outros, né? Porque você está criando a estrutura interna da sua empresa e não dependendo da maestria de 1 ou 2 consultores de venda. Exatamente. E deixa eu só agregar mais um pouco aqui. Além disso, quando a gente fala dessa estrutura de indicadores, é uma cultura, né? Até a Lorena colocou, é a cultura da empresa. E aí, nós temos a capacidade de atender a equipe, ou a equipe tem capacidade de atender o nosso cliente com a mesma qualidade, com o mesmo tipo de informação, com o mesmo vocabulário, com o mesmo sorriso, mesmo que seja um sorriso por telefone, pelo WhatsApp, por mensagem, seja por onde for, o sorriso é igual. A gente precisa ter essa cultura e as pessoas precisam saber aonde querem chegar juntas. E além do mais, um outro ponto que é talvez uma das grandes falhas em quem capta muito lead. A nossa equipe tem capacidade de atender todo mundo com a velocidade e qualidade? Se não tem, o que a gente precisa fazer para atender? Precisamos criar automações, automação com chatbot, com inteligência artificial, automação de sistemas. E aí, o que a gente vai fazer? Quem que cuida disso, no final das contas? Quem que é o dono, né, do pão? Então, a gente precisa entender esse processo. E aí nós temos o grande desafio. Pois é, e aí você tocou na automação, né, com as ferramentas que você tem hoje, especialmente com a explosão da inteligência artificial generativa, tá certo? Tá entrando em tudo, a gente está aprendendo a lidar com ela, quer dizer, como é que a gente pode automatizar esse processo? Aliás, eu pergunto antes, a automatização é necessária para boa parte das gráficas na sua relação comercial? Eu tô achando que tem uma lição antes aí, né? Antes de automatizar, acho que tem muita lição para ser feita. Mas isso, assim, para mim, até uma planilha de Excel funciona, tá, Milton? O que a gente precisa saber é qual é o período de compra recorrente daquele cliente, né? E isso aí, a maioria dos ERPs hoje de indústria gráfica já tem relatórios e informações que a gente já consegue extrair muita coisa. Mas precisa extrair, né? Mas precisa analisar. O que nos ajuda, essas ferramentas hoje em dia de automação, é justamente nos acelerar essa tarefa que a gente tem de dever de casa. Então, quando a gente usa um BI, quando a gente usa uma automação, nada mais que a gente está fazendo é acelerar esse processo, mas ele dá para fazer para as gráficas menores num modelo um pouco mais reduzido. Uhum. Exato. Fala, Felipe. A gente não precisa colocar um Business One, SAP, numa gráfica extremamente pequena, porque primeiro que não comporta financeiramente. Segundo, você está dando uma Ferrari para quem precisa de um Fusca. Né? Então... Peraí, Felipe, o que você falou? Business One, não sei o quê, o que é isso? Só que eu perdão, não sei o que é isso. Esse daí é o nome de uma das ferramentas ou um dos sistemas da empresa SAP. Pessoal, uma questão de exemplo aqui, não é merchandising, é só um exemplo.
Não, só pra um entender exemplo. que às vezes que é a o pessoa B1. fica meio perdida comigo. É, O que é isso que eu perdão, nem sei o que é? Imagina. Não É o precisa de B1, por exemplo, foi só um exemplo aqui, né? Aham. No Que seria uma generalista. super ferramenta, é Uma isso? super ferramenta entendi. de RP, enfim, que normalmente não está na área gráfica, mas assim, é uma super ferramenta conhecida no mundo inteiro. Então, para Aham. aquelas pessoas que estão ouvindo a gente, enfim, que vêm de outros meios corporativos, provavelmente vai saber. Então, Uhum. se a gente precisa de uma máquina consistente em informações, aonde que a gente vai trabalhar essas informações? Né? Adorei. Até o Excel faz o que a gente precisa. Mas e depois do Excel? Qual que é o LTV do nosso cliente? Temporal e monetário. Como que a gente vai trabalhar esses aspectos? Hoje, para mim, qualquer empresa, todas, não importa o tamanho, ela precisa fazer as suas automações. Mas, Felipe, que automações? Até aquela mensagem que a gente deixa no WhatsApp, olha, não posso te atender, mas deixe seu recado, né? Que são informações do WhatsApp Business, que você pode deixar os recadinhos lá automáticos. Isso já é uma automação. A gente precisa pensar o que a gente vai falar com o nosso cliente. Então, a gente inclusive está com um cliente, hoje de manhã a gente estava num cliente e que passou o feriado, e aí, o que vocês fizeram no feriado? Vocês informaram para quem falou no WhatsApp com vocês que vocês estavam no feriado? Ah, é uma mensagem padrão. Fomos olhar a mensagem padrão, a mensagem é: não posso te atender agora, mande que assim que possível eu te atendo. Falei, gente, e a adaptação? Hoje é feriado, a gente não está atendendo esse feriado, então na sexta-feira a gente fala com você. Essas adaptações, não adianta a gente automatizar sem pensar no relacionamento e como a pessoa se comporta com a gente. Qual o impacto da mensagem? Então a gente começa a pensar dessa maneira aí, dessas automações. Então é o passo anterior de colocar a mão na ferramenta. Porque colocar a mão na ferramenta qualquer um pode aprender ou contratar alguém que faça. Agora pensar na estratégia por trás é o mais importante. E aí, Hamilton, você falou também de IA. Eu Uhum. tive uma palestra outro dia também sobre IA. Uhum. O rapaz era de papelaria. E ele É. fala: eu tenho uma IA pegando quais as tendências de texto de blog relacionado ao meu negócio, escrevendo textos para o meu blog automatizado. Eu já conectei no meu site, eu só aprovo, ele já coloca o site lá. Então, assim, a IA, ela está muito avançada, ela não é tendência, ela é realidade. Sim, Quem não está usando IA para melhorar seu texto com o cliente, para redigir uma mensagem de Instagram, para até redigir uma mensagem de WhatsApp, ele já está na década passada, vamos falar assim. Então, são coisas que estão acessíveis a todo mundo, que a gente precisa parar, assim, até de reclamar do setor e botar a mão na massa, né? Ver o que até outros setores estão fazendo. Porque um defeito da indústria gráfica que eu brinco é: fulano tá fazendo assim, então eu vou fazer também. Eu brinco o contrário, a Hamilton sabe. Se fulano tá fazendo assim, eu quero fazer o contrário, entendeu? Porque eu tô vendo o que o mercado como um todo tá fazendo, e não só a indústria gráfica. Uma coisa que até vou falar aqui, desculpa, Milton. Não. Uma coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que é para assustar mesmo quem está aqui conosco e deixar bem assustado. Nós temos aí 2 clientes hoje da indústria gráfica que olhamos os produtos de prateleira, aquele produto de balcão aqui, que não, você só precisa de metragem, não precisa nada de projeto. Produto de prateleira. O que a gente fez? Colocamos uma inteligência artificial com fine tuning, reg, que são modalidades de ajustes dentro da IA. Conectamos o processo e pronto, não tem mais vendedor de produto de prateleira. A IA vende sozinha, conectada com a RP, já pega, o RP faz o orçamento, volta, ela lança o orçamento, o cara fala que é ok, ela já emite a ordem de compra e é só o processo interno. Acabou. Se é o produto de prateleira, não precisa mais. O que precisa ser alguém que seja o vendedor que era disso, colocando inteligência atrás de informação. Essa pessoa tem que se transformar. O vendedor não é mais só o cara de prateleira que está falando com o cliente, é o cara que está projetando a inteligência que vai falar com o cliente. Ele está fazendo a mesma coisa, só que ele está colocando agora numa inteligência artificial, não mais com o cliente na mente dele. Ele tem que colocar para fora isso. Então a gente não tem mais o produto de prateleira, não tem mais vendedor. Não precisa. Então se a gráfica tem ainda, está na hora dela começar a pensar em como fazer melhor ainda. Não, e a mudança radical, eu estava vendo o Steve Blank, que é o autor do Startup Enxuta, né? Foi o que começou esse processo startup, numa entrevista dele, dizendo... Eric Rios. Eric Rios.
Rick Rios e tem o Steve, mas o que ele dizia assim, e olha, eu tenho mestrado em administração, sou professor de administração, quer dizer, tudo que você aprendeu na faculdade de administração, esquece que já está obsoleto, talvez só não a contabilidade, tá certo? Que é a maneira de pensar, a maneira de fazer, é essa forma nova que está aí para a gente ver, tá certo? Mas... Então, pegando isso, gente, e a gente eu relembrando aqui um episódio que a gente fez com a Sandra Rosalém, justamente falando de inteligência artificial, e ela falou uma coisa que não vai sair mais da minha cabeça. Ela comentou, gente, na inteligência artificial, se entra lixo, sai lixo. Então, o que vocês estão falando você precisa de todo um conhecimento para poder alimentar a inteligência artificial de forma correta, para que ela te dê bons resultados, né? Então, aqui, Felipe, para uma gráfica que quer começar a automatizar o seu processo comercial, mas não sabe por onde começar, o que é fundamental, qual é o primeiro passo que tem que ser dado quando você fala, não, gente, eu vou fazer isso, como a Lorena falou, não tem escapatória, tenho que começar. Por onde eu começo? Ok. Se ela quer automatizar o processo comercial, primeiro ela precisa entender o processo comercial dela. Ou seja, fazer um mapeamento de processo, que é a grande questão hoje. Nós chegamos numa gráfica, falamos com a diretoria da gráfica, chegamos lá na Lorena, não foi o caso, mas é um exemplo. Fala, Lorena, você conhece como teu time trabalha? Claro, meu time trabalha assim, 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 assado. Ok. Quando a gente vai pro time, o time não trabalha como ela quer, nem do jeito que ela olha. O time tem um modelo de trabalho. E às vezes as pessoas têm modelos de trabalho muito diferentes. Elas não seguem um padrão. Porque quando a gente quer automatizar, na verdade, a gente está criando um padrão. Um modelo operacional padrão. Né? Então, esse modelo operacional padrão, que no final pode culminar num POP, né? Procedimento operacional padrão, para quem gosta disso, principalmente na parte produtiva, a gente tem muito POP, mas na parte comercial, aí se esquece que precisa ter um padrão. E antes que alguém pergunte, depois mas como que eu vou padronizar se as pessoas perguntam um monte de coisas diferentes? As coisas que elas perguntam podem ser diferentes, mas o processo é igual. Então a gente precisa conhecer primeiro o processo para depois começar a automatizar as partes do processo. Então vamos automatizar cada etapa separadamente, se conectando, obviamente, mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Faz uma parte, faz outra. Então se a gente tem um site hoje que traz informação, que tem uma loja lá, um e-commerce da gráfica, e daí tem a equipe que atende, que vem do site, que vem informações das redes sociais, que vem de link patrocinado, que vem de tudo. Você não precisa automatizar tudo. Automatiza primeiro como é o processo da pessoa dentro da sua loja virtual, do seu e-commerce. Depois disso, como que aquele e-commerce se comunica com o WhatsApp da equipe de vendas e automatiza e cria um padrão desse processo. Depois, como que a equipe se comporta perante os clientes sendo atendidos que vêm online e os clientes que vêm da prospecção de fato deles e os clientes são de carteira. Então, são 3 tipos de processos. Então, quando a gente quer automatizar, a gente precisa entender o processo inicialmente. Sem isso, a gente não tem como fazer da melhor maneira possível. A gente se não fizer isso, vai errar, vai ser muito mais doloroso e muito mais custoso. Quer comentar, Perfeito, Lorena? mas... o ponto-chave, eu acho que o papel do vendedor hoje é uma frasezinha que eu comento aqui internamente. É o famoso por que você quer isso? É perguntar ao cliente, por que você quer um panfleto 16 por 24, sendo que 16 por 23 você tem uma economia de X? Então, assim, por que precisa ser 16 por 23? Porque hoje em dia, se você pega um orçamentista, um consultor, o cliente pediu isso, ele entrega isso. Ele não dá outras opções, ele não abre o leque para o cliente. Então, às vezes, a especificação está errada e o cliente vai reclamar com aquilo depois, porque ou o papel não era resistente, ou faltou um acabamento que precisava ter, e o consultor, o vendedor, ele não avisou isso para o cliente. Então, com esse todo o processo que o Felipe está desenhando perfeitamente, eu acho que o papel do consultor hoje é colocar assim, o porquê você quer isso? O que eu posso acrescentar a mais nessa venda que o cliente não está enxergando e essa venda consultiva que a gente fala que é importante hoje para fechar a venda.
Então, Eu acho quer dizer, que é isso que mudou? Perdão, Felipe, mas então Perdão. vocês acham que é isso que mudou no perfil do vendedor? Ele tem que ser muito mais proativo, ele tem que olhar para aquilo, para o pedido e para aquilo que o cliente quer de forma crítica? Essa é uma grande mudança, vocês acham? Eu concordo, e é o que o comentário quer fazer. O que a Lorena colocou, até aí a gente vem falando, parece que a gente até Combinou, né, Felipe? combinou isso e na verdade não combinamos nada. A gente veio, chegamos aqui, entramos, Lorena, Felipe, tudo bem, tudo certo, e vamos começar, galera, vamos começar. Então o que acontece? Nós temos os vendedores. Sim, vai lá, tira o pedido. Você quer o quê? 16 por 24? Ok, 16 por 24, orçamentista, manda a arte, vai para arte finalista, vai para arte finalista, acabou e pronto. Agora o consultor comercial, que é uma outra tratativa, ele vai perguntar, ele vai ser vai ser a criança do processo. O que a criança fala para os pais? Eu tenho um filho que vai fazer 5 anos. Por É uma quê? idade boa. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tu não por quê. Você tem que explicar tudo. Você fala assim, é insano. Por que eu tenho que explicar? Eu tô pagando para você fazer a impressão para mim, me entregar a minha joia, me entregar o que eu quero. E você me pergunta por que eu quero fazer? Sim, eu pergunto. Sabe por quê? Porque 16 por 24 não te dá aproveitamento de papel. Você pode diminuir 1 centímetro. 1 centímetro faz toda a sua diferença. Eu tenho um aproveitamento maior de papel. É claro que é um exemplo, mas É um cadê o exemplo aproveitamento? esdrúxulo. É esdrúxulo, mas cadê o aproveitamento do papel? Às vezes, você pode adaptar a tua arte para meio centímetro de cada lado de sangria, porque daí a gente consegue ter um custo menor entregando a mesma coisa. Essas pequenas nuances faz com que eu entenda que se o meu vendedor é só vendedor tirador de pedido ou o meu vendedor está se preocupando com o cliente. E o cliente, voltando lá no comportamento, ele não quer só o material. Ele quer alguém que se preocupa com ele. Eu até falo que nós estamos vivendo um momento que é o desire of listening out, né? Que é o desejo de ouvir e ser ouvido. Então as pessoas querem ouvir e ser ouvidas. Ser ouvidas como? Ouça o que eu estou te pedindo. E elas querem ouvir a solução, ou seja, as pessoas querem ser cuidadas. E se o nosso consultor, nem vou chamar mais de vendedor, nosso consultor não cuidar com amor e carinho da família que ele escolheu, e a família aonde ele está, e os clientes que estão vindo porque fazem parte dessa família, ele não vai ter família um dia. Então ele precisa amar da mesma forma que ele ama a família dele, com cuidado, com dedicação e com o melhor resultado. E aí, Pois é, Hamilton, deixa eu só acrescentar. Não, pode Olha que falar. interessante um exemplo que aconteceu essa semana. Por eu estar por fora do sistema, lendo as conversas com os clientes, acompanhando a equipe de vendas, teve um caso de uma consultora essa semana nossa que a cliente pediu um tamanho de caixa, Sedex de papelão, ela indicou um tamanho que a gente tem próximo, para atender, porque ia ficar mais barato com a faca, que a faca que a gente já tem e tudo. Então, ela fez corretamente, ela sugeriu outro tamanho, só que ela esqueceu de fazer uma pergunta básica. O cliente estava orçando uma bolsa e uma caixa. Por eu estar vendo a conversa, eu cheguei, Mônica, essa bolsa cabe dentro da caixa? O cliente vai usar a caixa dentro da bolsa? Porque se ela usar a caixa dentro da bolsa, a caixa que você está sugerindo não cabe. Então, olha bem a venda consultiva. Eu diminuí o preço, mas eu não tive o questionamento e a dor de perguntar ao cliente se os 2 produtos que ele estava cotando era para usar um dentro do outro. Perfeito, perfeito. São Pois é, detalhes. pois E é, aí, mas não dá para você deixar só a equipe de venda sozinha. Você tem que ter alguém acompanhando essa equipe. Você não pode largar o vendedor só no final do mês perguntar se ele bateu meta ou não. Pois é muito interessante isso, porque vocês reforçam a questão da interação e a interação humana nesse processo, da questão da venda consultiva, etc. Então, vamos lá, a gente automatiza automatiza a venda do produto customizado, tá certo? Aquele que é padrão estabelecido, etc. Mas você precisa ter uma atenção especial, consultiva, questionando o cliente em relação ao que ele está pedindo, e muitas vezes ele não sabe o que ele está pedindo, tá certo? Não sei até que ponto a IA substitui
esse consultor especializado para atender o cliente ou não, mas a questão é que muitos deles não estão conseguindo ter o acesso a esse cliente. Quer dizer, ele também tem que criar formas de poder ter contato com esse cliente, que muitos clientes hoje também te pedem online, tá certo? Querem uma resposta online, mas não querem conversar com você, tá certo? Essa é uma barreira também que tem que ser rompida, Felipe. A grande questão não é romper essa barreira, é você fazer dessa barreira a sua escalada para um novo patamar de atendimento. O que significa isso, Milton? Se o cliente não quer mais, a maioria deles não querem mais pegar um telefone e serem incomodados numa ligação, né? Então as pessoas não querem mais ligações, apesar que elas acontecem e devem acontecer. Faz parte de um processo comercial de interação, de quebra do momento de atenção. Porém, se a gente tem um processo de comunicação com ela e ela só quer o orçamento, nada mais importante que é mandar o orçamento e junto fazer o questionamento. Então você não manda o orçamento e faz o questionamento, você faz o questionamento e fala, com base no que você falou, mesmo, né, eu com essa dúvida se realmente o que você pediu é o melhor para você, estou te mandando o que você desejou. Mas se você me responder, eu adapto, ajusto para a realidade que de fato é melhor para você e ainda te forneço uma opção possivelmente melhor de solução. Não estou falando de financeiro, não estou falando de prazo, estou falando de solução para o cliente. Então, você provoca isso, tá certo? Eu tenho que provocar a pessoa a falar comigo. Se a gente não provocar, ela não vai ali ter a reciprocidade. Até uma brincadeira que eu faço, até desculpa, Lorena, uma brincadeira que eu faço quando você chega assim, olá, bom dia ou boa tarde, né? Tudo bem? E você responde, tudo bem, e você, tudo bem. O processo comercial é igual isso. São perguntas retóricas que não necessariamente precisam de respostas. Mas daí a Tânia fala, tudo bem com você, tudo bem. Eu falo, Tânia, você tá bem mesmo? E daí ela é uma pergunta que não é mais retórica. É uma indagação de preocupação. E nessa brincadeira, já fiz várias vezes, inclusive com clientes dos nossos clientes, porque a gente pega a mão na massa também, a pessoa começar a chorar no telefone, outra presencialmente numa visita, começar a chorar, falar, olha, desculpa, né? Não estou muito bem mesmo, você percebeu? Eu falei, na verdade, é que eu não percebi, mas é que eu me preocupo, a gente se preocupa com você, né? Com o momento, porque a vida não é só trabalho, é viver, nós estamos vivendo e colocando o nosso tempo à prova. Enfim, nesse dia não teve negociação. Nesse dia acabou a negociação, não teve venda, não teve nada. Fala, meu Deus, perdemos o cliente. Não, muito pelo contrário. Teve muita escuta, muito amor, muita atenção. E esse cliente não deixou mais de comprar daquela gráfica, porque foi a única pessoa, né, eu e mais uma pessoa, as únicas pessoas que se preocuparam de fato com quem estava do outro lado. Não como negócio, mas como pessoas. Então, sair da pergunta retórica, agora voltando na resposta, e ir para uma pergunta de questionamento sobre comportamento, sobre status, sobre processo e se preocupando com o resultado, te dá a possibilidade de você abrir outros caminhos, inclusive para uma ligação, se for o caso. E aí entra também, Hamilton, a parte que o Felipe falou do produto de prateleira. Uhum. Então, se o cliente quer uma caderneta, eu tenho que ter um produto de prateleira de caderneta já para mandar para ele, independente se é aquilo realmente o que ele quer, né? Então, o produto de prateleira já agiliza para o vendedor, para o consultor. E uma outra coisa importante também, por exemplo, tem vários exemplos assim, hoje está tudo muito urgente. Então, o cliente pergunta, quando você me entrega? Eu sempre oriento os consultores, pergunta para quando que ele precisa. Porque, às vezes, a urgência do cliente A é diferente da urgência do cliente B. Para que eu vou ter que correr para entregar amanhã, se para ele semana que vem tá bom? Entendeu? Então, é essa parte dessa retórica que o Felipe está falando, né? Para que eu vou padronizar, falar que todo panfleto eu entrego com 7 dias, ou entrego com 3, com 2, se eu posso perguntar ao cliente para quando que ele precisa, atender a satisfação dele e ter um espaço maior na minha produção, por exemplo, se eu conseguir entregar com 15 dias, por exemplo. Gente, e eu fico ouvindo vocês e fico pensando, né, como um gestor de recursos humanos, como preparar esse vendedor, porque é um outro perfil que vocês estão desenhando, né? Uma outra cabeça, uma outra cultura. Então, como
buscar esse profissional no mercado. Imagina, Lorena, a dificuldade que você tem e que você, né, ouve de tantas, né, pela tua postura como líder do setor, né, como você escuta isso de outras gráficas, a dificuldade de encontrar esse profissional e também de formar esse profissional, né, porque é totalmente diferente hoje do que a gente tinha, sei lá, 20, 30 anos. É isso, é muito difícil. Tânia, no nosso caso, a gente utilizou 2 processos. O LinkedIn, que o Felipe falou. Então, e como a gente automatizou, são ferramentas online, hoje o nosso consultor ele não está dentro da indústria. Então, independente se ele está no Paraná, se ele está em São Paulo, se ele está em Minas, eu não tenho essa barreira geográfica hoje para contratar. O que me auxilia muito é na hora de eu achar esse profissional. Porque vamos supor, se eu continuasse tentando só em Ibiraçu, uma cidade de 12 mil habitantes, eu ia estar treinando e às vezes não ia estar conseguindo formar mão de obra para isso. Então, a gente precisou fazer aquele dever de casa que a gente falou no início, de criar estrutura. Por exemplo, o meu ramal telefônico hoje, ele é uma linha VoIP do notebook do vendedor. Então, eu transfiro o cliente para a casa do vendedor, como se o cliente estivesse falando lá na sede da Ingrau. Então, são coisas que a gente teve que se adaptar para conseguir essa facilidade de mão de obra. Mas não é fácil, tá? E uma outra coisa que a gente utiliza muito é o playbook de vendas. Tudo que a gente está orientando, a gente transcreve para um playbook online para justamente auxiliar o vendedor no dia a dia do processo. E são treinamentos quinzenais, semanais, não tem jeito, você estar passando a mesma informação, às vezes todo mês, toda semana, toda vez que um produto novo entra, né, ou alguma dificuldade entra, toda vez a gente está fazendo esse bem bolado de falar qual é a linguagem oficial da Ingrau com o consultor e com o cliente. Perfeito. Quer colocar alguma coisa, Felipe, nisso? Sempre. Né? Eu concordo, e eu vou um pouquinho numa esfera de adição isso, que é quebrar o paradigma hoje dos empresários do setor gráfico, onde a gente ouve muito, mas muito mesmo. Tá difícil contratar vendedor porque no setor gráfico os vendedores estão todos alocados. Eu falo, não tá difícil contratar vendedor. O que tá difícil é você contratar um vendedor gráfico que está no seu concorrente. Isso é difícil. Agora, mas Felipe, o vendedor precisa ser especialista na gráfica. Calma, o vendedor precisa ser especialista em vendas. Porque a gráfica, a informação no processo, ela é técnica. Então, o que ele faz? Ele estuda, que é o que a Lorena faz com o time dela. Treina. Então, o treinamento técnico do produto, do processo, você cria na rotina isso. Você cria esse playbook, você cria a sua cultura de desenvolvimento, né, Tânia, com RH para isso. Agora, fazer o vendedor dar certo é porque ele tem que ter o tino de venda, tem que se adaptar, tem que se especializar. Vendas não é só porque, não sei o que vou fazer, vou vender qualquer coisa. Vendas, de fato, é uma especialização, assim como todas as outras. Assim como a minha neurociência, o meu mestrado em neurociência, aplicado ao comportamento de consumo, que no final também é vendas, eu tive que estudar, tive que investir muito dinheiro nisso. Agora, por que a gente não faz isso internamente? Qual que é o manifesto da nossa gráfica, da nossa indústria gráfica? Para que a gente existe? Qual que é o norte? Para onde a gente vai? Como que a gente vai aplicar essa cultura? Se as pessoas precisam de informações novas, produto novo, o que acontece com o nosso vendedor? Ele se perde. Então, o que a gente faz? Olha, tem o produto novo que ele está desenvolvendo, olha essa modelagem, treina esse time. Se está difícil ter o vendedor gráfico, pega um vendedor e treina na especificidade, mas ele precisa ser um profissional. E aí, o que a Lorena está fazendo é sensacional e quebra o paradigma na indústria gráfica no geral. Eu não preciso ter o vendedor dentro mais, eu preciso ter o comprometimento desse vendedor no processo, entender o processo, no playbook que seja, em os treinamentos constantes, e ele pode estar em qualquer lugar. E aí sim você usa as tecnologias a seu favor, né? Então isso é sensacional. É isso aí, a gente está bem adiantado aqui. Eu ia fazer uma pergunta final, depois a Tânia ia fazer outra. Eu ia falar se o modelo comercial das gráficas vai se tornar necessariamente digital. Pelo que a gente acabou de conversar, ele vai se digitalizar em tudo que é necessário, mas com um toque humano essencial, é isso?
Acredito que sim. É aquela parte da venda híbrida, né? A Ingrau continua investindo em feiras, em apresentando. Inclusive, a Ingrau foi stand de inovação, Hamilton. Na última feira, a Opa! gente construiu um stand todo de papelão na feira, desde Você, o você sempre banco, tem, Que vocês feira, que sempre painel. feira, têm que coisas feira, que novas. feira foi Modal essa? Eu Show vi, aconteceu no Espírito Santo. Legal, eu vi. legal. E era uma feira de logística e a gente estava Aham. lá divulgando as embalagens e fizemos tudo, mas tudo mesmo de papelão, não tinha nada de outro material. Que legal. Então, assim, você tem que chamar a atenção de alguma coisa. Então, o híbrido vai permanecer. A gente não brinca que o papel agora é mais importante do que antes, porque agora, se você tem um folder bem acabado, se você deixa É o um material para o diferencial, cliente, né? eu não estou vendendo um produto físico, então não tem como eu me desapegar e falar, meu produto, minha venda é online, mas meu produto é físico. Tem que ter essas duas coisas. Eu ainda tenho que chegar no cliente. Ah, se eu vou fazer um produto novo, se eu estou investindo numa máquina nova, como que eu vou divulgar isso para os meus clientes atuais? Eu vou fazer um kit de apresentação, eu vou visitá-lo. Então, eu ainda tem que ter essas estratégias de ambos os lados. Mas a Perfeito, gente não perfeito. pode ficar parado por o que está acontecendo no mundo, né? A gente precisa ver o que está ao redor e se adaptar. Isso aí. Perfeito. Bom, gente, estamos aqui no adiantado. A gente procura deixar o episódio sempre com no máximo 1 hora. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma dica prática, né? Como vocês falaram, muita gente quer ouvir. Gente, deixa eu caminhar por aqui. Se cada um de vocês puder deixar uma dica prática para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo e quer melhorar o seu resultado comercial. Quem não quer, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Uma dica prática de cada um de vocês, uma só, para a gente deixar uma mensagem legal e positiva para quem está acompanhando Ondas. Bem, se eu posso resumir o digital, Tânia, eu escutei numa palestra há muitos anos atrás uma frase que era o seguinte: o seu site, ele sempre, comparado ao universo da internet, ele sempre vai estar como se fosse na pior rua da pior cidade do mundo. Né? Então, assim, a frase que eu deixaria para as gráficas é: não desistam do online. A gente precisa caminhar. Então, assim, não é porque eu montei o site que eu não capturei, não é porque eu montei um blog e eu não capturei. Então, assim, o que eu estou fazendo que eu preciso acrescentar? É sempre assim, o que eu posso ir além? Né? Porque quando você começa hoje, e já tem muitas empresas que começaram já há 10, 20 anos atrás nesse mundo do online, a gente precisa entender que a gente começou atrasado. Então, não é amanhã que isso vai dar resultado. Então, a gente está no pior lugar, na pior rua da pior cidade. Então, Legal. o que a gente Adorei. precisa para sair desse pior lugar? Legal. Felipe? Maravilha. Bom, minha dica para isso é: se você quer realmente ter um resultado com essa equipe comercial, você olhe os dois mundos, online e offline. Os dois trabalham em conjunto, são um, na verdade. E para você dar certo, você pega aqueles papel autocolante, os sticks ou post-it aqui, e você começa a fazer o processo, aonde você está e aonde você quer chegar. E nesse meio do caminho, fale: por onde que o meu cliente percorre o trajeto? Se quer saber como faz? Faça um cliente oculto você mesmo com a sua própria equipe. Não fale que é você. Crie um processo do início ao fim, em que você não precisa só pagar, mas se quiser pagar, você entende o processo inteiro. E coloque tudo isso numa parede com os post-its. Depois chama a tua equipe e fala: olha como que foi o que eu vi e o que a gente gostaria que fosse, no online e no offline. E aí você já tem um parâmetro inicial de processo para onde pode automatizar e aonde pode melhorar. Perfeito, gente. Beleza. Adorei. E aproveitando que que você falou, Lorena, de site, pessoal, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, visitem o site do Ondas, os episódios, né? Esse daqui é o nosso 100º episódio, então tem 100 episódios e a gente vai continuar fazendo. Então tem muito conteúdo. Visitem o nosso site, ondasimpressas.com.br. Tem muita coisa lá, tem artigos do Hamilton. Então, tá lá, gente.
gente, a gente está, como disse a Lorena, a gente está agora num processo de revisão do site, a gente está procurando melhorar essa comunicação. Eu gostei muito nesse episódio que vocês falaram muito de comunicação, e essa é uma bandeira que eu e a Milton, a gente sempre levanta. A indústria gráfica precisa se comunicar melhor com o mercado, é a nossa bandeira. Então gostei muito de ouvir vocês falarem tanto de comunicação com o cliente, comunicação com o vendedor. Isso é fantástico. Adorei o papo, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Hamilton, tem beijo hoje? Vou mandar beijo para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Para todos que estão nos acalentando todo esse tempo, que sempre nos encontram, sempre fala, é muito legal, tá certo? Então, e também não esqueçam, quem quiser mandar o velho e bom e-mail, pode mandar para ondasimpressaspodcast@gmail.com. Tá bom? Isso! Quero agradecer muito a você, Lorena, a você, Felipe. Foi uma aula, acho muito legal. Muita gente está precisando conversar disso e ouvir isso mais, e foi muito bacana. Obrigado. É sempre um prazer. A gente que agradece sempre o convite, Hamilton e Tânia. Obrigada, gente. E nos posts que a gente está colocando do episódio, tendo dúvidas, a gente vai colocar o perfil dos dois, estão lá o perfil dos dois no descritivo. Tem dúvidas, tem perguntas, coloquem pra gente no LinkedIn, no Instagram, mandem e-mail pra gente, a gente entra em contato direto com eles, tá? A gente tá aqui para promover o diálogo, a comunicação. Muito bom esse episódio. Obrigada para todo mundo. Grande beijo. Beijão, Hamilton. Até a próxima. Você também. Abraço para todos. Tchau. Tchau, tchau.